Fala moçada, retomamos o estudo do direito penal, falamos aí da teoria do crime, iniciamos a teoria da pena e de agora em diante vamos destrinchar aí todos os aspectos da pena. Como sempre, deixo aí para vocês o meu contato, caso tenham alguma dúvida, sugestões, críticas, enfim, canal direto de comunicação entre nós. Bom, o título 5 do Código Penal, o Código Penal é dividido em títulos e depois em capítulos, o título 5 inaugura aí as penas, e é isso que a gente vai tratar. Vamos relembrar aí alguns princípios constitucionais sobre o tema e depois vamos tratar efetivamente das penas. Bom, falamos dos princípios constitucionais. Falamos do princípio constitucional da individualização da pena, está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. A lei regulará a individualização da pena, ou seja, para cada crime, para cada agente que pratica determinado crime, vai ser aplicada uma pena, ou seja, uma pena individualizada, não é uma pena padrão. Não é uma pena padrão. Essa pena deve ser individualizada. E como nós vimos aí, em blocos atrás, falamos que essa individualização ocorre basicamente em dois momentos. Quando? Quando o legislador fixa uma pena limite, ou seja, um mínimo e um máximo de pena para o crime. Quando o legislador fixa um mínimo e um máximo de pena para o crime, esse é o primeiro momento. E depois, quando o juiz vai fixar propriamente ali a pena concreta, ou seja, furto, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Isso é o legislador que fala, está lá no artigo 155 do Código Penal. E o que o juiz faz? A gente vai ver que o juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso, vai escolher, vai determinar uma pena justa, uma pena individualizada para o crime concretamente cometido. Entre aí 1 e 4 anos. Entre 1 e 4 anos. Beleza? Individualização da pena. Depois, humanidade das penas. Humanidade das penas. Ou seja, a Constituição, no artigo 5º também, inciso 47, proíbe determinadas espécies, proíbe determinadas formas, proíbe determinados tipos de pena. Ou seja, existem determinadas penas que não serão admitidas. Quais sejam? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Penas de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento, penas cruéis. Essas penas não são admitidas no nosso direito. O que mais? O que mais aí sobre a humanidade das penas? A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do crime, a idade e o sexo do apenado. Especialmente o que, pessoal? Especialmente o sexo do apenado. Não pode misturar homem e mulher cumprindo pena. Não pode. Isso está fora de questão. Aqui, a natureza do crime, a idade, é uma referência. O ideal é que sejam cumpridas em estabelecimentos distintos. Acontece que nem sempre isso é observado, mas o sexo, de acordo com o sexo, absolutamente proibido misturar homem e mulher cumprindo pena. É assegurado aos presos, obviamente, o respeito à sua integridade física e moral. Não é porque o sujeito cometeu um crime, que ele está preso, que ele perde a sua dignidade humana, ele mantém a sua integridade física e a sua integridade moral. Ele só perde, na verdade, o seu direito de ir e vir. Todos os demais direitos aí devem ser mantidos na medida do possível. E as presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ou seja, o filho não tem nada a ver com isso, né? O filho da presidiária não tem nada a ver com isso. Princípio da intranscendência da pena também. Princípio da intranscendência da pena. O que significa isso, pessoal? Princípio da intranscendência da pena. Significa que a pena é uma consequência, é uma sanção de natureza eminentemente pessoal. A pena é vinculada à pessoa do condenado. Ninguém deixa a pena criminal de herança, por exemplo. O sujeito foi condenado a 30 anos de reclusão.
Ele morreu na prisão no primeiro ano, sobrou 29. Divide entre os filhos. Acontece isso? Não, óbvio que não, professor. Então, a pena, ela tem natureza aí pessoal. É por isso que o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, fala pra gente: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não passará da pessoa do condenado. O que pode acontecer? Pode acontecer que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, ou seja, penas de natureza pecuniária, que podem ser convertidas em dinheiro, ela se estenda aos sucessores até o limite da herança, até o limite do patrimônio transferido. Como funciona isso, professor? Sujeito X morreu. Sujeito X morreu. Deixou herdeiro Y. Deixou de herança um patrimônio de 100. De 100. Se não houver nenhuma dívida, o Y vai herdar 100. O que acontece? Acontece que o X tinha sido condenado aí a ressarcir o dano por um crime que ele praticou. Ele praticou um crime de furto, não devolveu o bem, ele teve que ressarcir o bem subtraído, no valor de 30. O que acontece? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Se ele tivesse condenado a pena de prisão, por exemplo, essa pena, a punibilidade dela se extingue, a chamada extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Quanto à pena privativa de liberdade, acabou. O sujeito morreu, acabou a pena, não tem mais pena. O que acontece com a reparação do dano, porém? Reparação do dano prossegue. Por quê? Porque o bem dele continuou. Então, tira-se 30 da herança, sobra 70. Ou seja, o Y vai herdar apenas 70. Vai tirar. Ou seja, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento do bem se estende aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Por que até o limite do patrimônio transferido, professor? E se ao invés de 30, a condenação aí para reparação do dano ou para o perdimento dos bens fosse de 130, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que até o limite de 100, ia ser destinado aí à reparação do dano ou perdimento de bens. E os 30? Os 30 aqui morreram. Esses 30 já era. E o que ele recebe? O Y? Nada. Porque não tem. Então, até o limite do patrimônio. Qual que é o limite? O limite é 100. A dívida aí, em relação ao perdimento dos bens, em relação à reparação do dano, era 130, era mais. Se limita ao 100. O resto acabou, extingue a punibilidade. Só que aí o sucessor não vai herdar nada. Certo? Tranquilo? Bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. Esses são os princípios que a gente falou aí, os princípios constitucionais em relação à pena. E também vimos as teorias sobre a pena. As teorias sobre a pena. Teorias que buscam justificar a existência de uma pena, a existência de uma sanção criminal. Tá? Apenas para a gente deixar isso mais claro, o que acontece, pessoal? Por que a gente estudou primeiro a teoria do crime e depois a gente estudou a teoria da pena? O crime, enquanto fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, é o pressuposto necessário para a existência da pena. Tá? Uma vez verificado o fato crime, vai ser imputada a consequência pena. Então, o direito trabalha dessa forma. O direito trabalha imputando sanções a determinados fatos. Então, o crime
A gente estudou o crime, a gente viu o que é um fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade em sentido estrito. Vimos que o fato tem que ser ilícito ou antijurídico, não pode ter agido legítima defesa, estrito como dever legal, estágio de necessidade, legítima defesa, estrito como dever legal, estágio de necessidade, exercício regular de direito, não pode. Tem que ser um fato culpável, ou seja, o jeito tem que ser imputável, tem que ter potencial consciência de ilicitude, tem que lhe ser, não pode lhe ser exigível uma conduta diversa. Então, todos os elementos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, tem que estar previstos. É por isso que a gente estuda essa teoria do crime. Então, o crime é um pressuposto. Pressuposto para quê? Para a aplicação da pena, que é a consequência. Então, essa é a lógica. Por isso que a gente começa estudando crime, teoria do crime, e depois a gente passa a estudar pena, teoria da pena. Beleza, pessoal? Fechamos o crime, agora estamos estudando pena. E o que justifica a existência da pena criminal? O que justifica a existência de uma sanção de natureza criminal? A gente viu que existem teorias absolutas e teorias relativas. As teorias absolutas falam a pena é uma mera retribuição. A pena é um mal justo que o Estado impõe em relação a um mal injusto, um mal causado pelo crime. O crime é um fato humano indesejável. Então, a pena é a retribuição a esse fato humano indesejável. É uma sanção com caráter retributivo, ou seja, um mal justo contra um mal injusto. Mas é um mal. Já as teorias relativas repousam na ideia não de justiça, não de retribuição ao mal, mas da necessidade social. Então, a pena não se dirige só ao delinquente, mas a toda a sociedade, com caráter de prevenção. E aí a gente viu que o nosso código adota tanto a ideia de retribuição, ou seja, a pena, tanto a ideia de retribuição, a pena é um castigo, quanto a ideia de prevenção. Isso é um C cedilha, prevenção. E o Código Penal adota a ideia de prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral para toda a sociedade. Prevenção especial destinada ao indivíduo, ao delinquente. Prevenção geral positiva. Prevenção especial positiva. Prevenção geral negativa. Prevenção especial negativa. O que significa isso, professor? Prevenção geral positiva, ou seja, destinada a todos com caráter positivo. O que significa isso? A pena se destina também a fixar valores. O direito penal trabalha com valores. A gente já viu, o adultério era crime antigamente, hoje não é mais. Não é um ato lícito, é ilícito, mas é um ilícito civil, vai gerar consequências no âmbito civil. No criminal, tudo bem, não é um fato típico cometer adultério, não é fato típico. E bigamia, casado. Casado 2 vezes não pode. Casar 2 vezes é crime. Então, por enquanto, no mundo em que vivemos atualmente, o valor é a monogamia. O direito penal trabalha, então, com valores, com exemplos. E a prevenção geral para todos negativa? Intimidação, pessoal. Intimidação. Quando a sociedade quer dar um exemplo, não de forma positiva, mas de uma forma intimidativa. Bom, está tendo muito sequestro, está tendo muita corrupção, o que a gente faz? Vamos transformar isso em crime hediondo. Vamos aumentar a pena. São ilusões, mas são ilusões com que o direito penal trabalha para intimidar todos. Parem de praticar crime. Dá um exemplo. As penas de antigamente, as execuções sempre tiveram caráter público, enforcamento em praça pública, execuções públicas. Para quê? Para dar exemplo, intimidando. Não só exemplo trabalhando positivamente, mas negativamente também. Prevenção especial positiva. O que significa prevenção especial positiva? Prevenção especial dirigida ao sujeito que praticou o crime, ao delinquente, de forma positiva. Ressocialização. A pena tenta ressocializar. Como se fosse a Super Nanny, professor. A criança está ruim, você chama a Super Nanny, vai dar jeito. É mais ou menos isso. A pena
pelo menos idealmente, teoricamente, tem o caráter de ressocializar, de reabilitar. O senhor acredita nisso, professor? Não acho que ficar preso vai ressocializar ninguém. Não do jeito que está hoje as coisas. Talvez, nem teoricamente. Porque de onde se tirou que a privação da liberdade implica na ressocialização de alguém? Eu não sei. Mas é uma crença que fundamenta aí a existência de penas. Por quê? Porque senão tem que ter algum motivo, né, para você estar prendendo as pessoas. Não pode ser só vingança. Tem esse caráter aí, pelo menos teórico, de ressocialização. E prevenção especial negativa, o quê, pessoal? É a segregação do sujeito. Separa. Ele cometeu um crime. Teoricamente, então, se ele cometeu um crime e precisa de uma pena criminal, esse crime violou o bem jurídico importante da sociedade, esse sujeito tem que ficar, pelo menos por um tempo, segregado para quê? Para que ele seja ressocializado. Então, abstratamente é isso. Abstratamente, essa é a teoria que justifica, que sustenta a existência de penas. Notadamente, qual que é a pena tradicional do direito penal? É a pena privativa de liberdade. Então, a pena privativa de liberdade está assentada nessa teoria retributiva, castigo, mal justo como retribuição ao mal injusto, prevenção. Prevenção geral, prevenção especial, prevenção geral positiva e negativa, prevenção especial positiva e negativa. Isso, pessoal, vocês têm que ter em mente para a gente começar a estudar as espécies de pena. Isso você tem que ter em mente para entender como está estruturado o sistema da justiça criminal. Como está lá? Crime, tudo que a gente já viu sobre crime. Uma vez praticado o crime, como que vai ser apurado? Por meio de um processo penal. Uma vez apurada a existência do crime e a sua autoria, então está provado que foi praticado um crime, está provado o seu autor, o que acontece? Vai ser imputada uma pena. Pena que no direito penal tem como pressuposto a existência do crime, sendo a sua consequência, essa pena, e no direito penal, essa pena é essencialmente, mas não exclusivamente, a pena privativa de liberdade. A gente vai ver que todo o direito penal gravita em torno da pena privativa de liberdade. Tudo bem, existem outras hipóteses de pena privativa de liberdade sem esse direito penal? Existe. A prisão do sujeito que não paga pensão alimentar, é uma de natureza civil. Antes tinha um depositário infiel, agora não existe mais. O Supremo Tribunal Federal, anos atrás, decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica, por ter o caráter aí de supralegalidade, não admite mais a prisão do depositário infiel. Então, hoje em dia, a prisão civil só existe do sujeito que não paga, do devedor de pensão alimentícia. Existe prisão militar, que não necessariamente é o crime, prisão do militar, administrativa, mas o ramo do direito que essencialmente trabalha com prisão, com pena privativa de liberdade, é o direito penal. E é por isso que a gente dá um foco legal no crime, na teoria do crime, e depois na teoria da pena, que é o que a gente começou a fazer, e vai dar continuidade até o fim desse nosso curso. Tá certo, pessoal? Mas lembrando sempre que a pena privativa de liberdade não é a única, é a essencial, é a que o direito penal trabalha como regra, mas a gente vai ver que ela pode ser substituída. Existe também a pena de multa, que pode ser aplicada conjuntamente ou substitutivamente. Enfim, mas a pena que a gente vai estudar como regra, porque é a regra no direito penal, é a pena privativa de liberdade. Tá certo, pessoal? Voltamos então no próximo bloco para a gente tratar da pena.